Olá, esta é a aula 7 do módulo 1 da psicanálise de Freud. Hoje, neste momento, vou falar de falsa ligação. Que conceito é esse? Quando nós falamos do recalque, também temos a ideia de um deslocamento. A representação ou a ideia se separa do afeto, que é a carga energética. Então, esta representação se desloca em relação ao afeto para ficar separada dele, num espaço outro do inconsciente. E o afeto fica circulando livremente no espaço psíquico. Só que o que acontece? As cargas energéticas desses afetos fazem eles estabelecerem ligações. Tá? Fazem condensações de afetos ou se ligam às outras representações. Então, toda representação solta, ela vai procurar um espaço de ligação e vai se ligar a outros afetos que estão carregados com outras representações. Então, isso estabelece uma, vou chamar de substituição entre um afeto original, afeto 1 e representa 1 estão separados, e agora este afeto 1 se liga à representação 3, portanto a representação 3 se ligou ao afeto 1, e aquela representação 1 se ligou a um afeto 3. Eu inventei essa numeração para facilitar. Então isto significa que uma carga afetiva vai se ligar a uma outra ideia, uma outra representação. E isto é a base do sintoma histérico. O sintoma histérico, ele mostra uma ligação da carga afetiva com algo que às vezes não faz nem sentido direto para nós, porque é uma substituição. Essa ideia de falsa ligação, ela decorre do deslocamento no sistema psíquico. Esta falsa ligação, ela também leva a que surja posteriormente, um tema que a gente ainda vai falar muito, a ocorrer a transferência. O que é a transferência? Vou agora inicialmente falar, porque ainda não é o momento, mas é transferir um afeto que está direcionado a um objeto primário para uma outra pessoa, no caso, o analista, o psicanalista. Mas, em princípio, a transferência poderia existir em qualquer relação, sempre que ela é substituta do vínculo original. Ou seja, ela é uma falsa ligação. Mas ela é falsa nesse sentido, de que ela é substituta. Porém, na sua ocorrência, na sua existência, ela é totalmente verdadeira, porque todo afeto direcionado ao objeto primário, inicial, é transferido para esse objeto substituto. É a base da transferência. O Freud, nesses tempos aí, pré-psicanalíticos, já percebia isso, essa carga afetiva que vinha. E ele já fala nessa época, então, dessa falsa ligação. Essa coisa do falso, nesse sentido, né, que é a substituição, inclusive, já havia colocado para ele a ideia de uma sobredeterminação, seja de registros psíquicos, seja de sintomas. Naquele caso de Lucy, quando fala das alucinações olfativas dela, então ela alucinava cheiro de charuto queimado, cheiro de pudim queimado, mas um estava sobreposto ao outro. E como já disse anteriormente, nós vamos passando por essa sobredeterminação toda, então nós vamos passando por falsas ligações. E na nossa clínica vivemos num ambiente que poderíamos chamar então que é de falsas ligações, mas são falsas somente porque não é em relação à ligação original, mas são verdadeiras no sentido de que elas trazem toda a representatividade daquele momento ali na clínica. Então é a ideia da substituição. E isso é muito interessante, porque se não houvesse a possibilidade de substituição, nós seríamos extremamente rígidos no nosso psiquismo. A flexibilidade do psiquismo está relacionada justamente à possibilidade de se estabelecer novas ligações, novos elos, sempre podendo recomeçar, construir algo novo.
E a psicanálise se fundamenta muito nisso. Então, nesses tempos pré-psicanalíticos, Freud está fechando esses conceitos. Né? Eu já falei na aula anterior dos mecanismos de defesa. Fica claro, então, que todas essas substituições, esses deslocamentos, são formas de se defender de algo que é insuportável. Daí que a neurose é uma construção psíquica para se defender de algo que é insuportável. Neurose, então, vai ser isso. É a forma que a gente tem para conviver com um mundo que nos traz perdas. Esse tema vai passar por toda a obra freudiana e nós vamos encontrar lá adiante, quando falarmos do mal-estar na civilização, o quanto isto faz sentido. Mas para esta aula de agora é o que nos basta. Obrigado.